Olá, você está assistindo o programa Coach na Rede. Hoje você vai encontrar neste programa tudo sobre comportamento. Aqui você também poderá assistir programas relacionados a relacionamento, a comunicação, educação, a processos que pessoas superaram seus limites. Nesse programa Coach na Rede pela Central TV, você vai encontrar assuntos diversos. Hoje nós vamos abordar um assunto chamado linha do tempo. Para que você muitas vezes entenda o que está acontecendo com você, é preciso que você avalie seu presente, mas também avalie seu passado. Só avaliando o seu presente, só repensando, analisando esse teu presente, você poderá saber como se programar para o futuro. Não é poucas vezes que algumas pessoas nas empresas ou em sua vida profissional acabam alegando que não consegue determinadas coisas ou determinadas posturas ou comportamentos. Por que isso acontece? Por exemplo, pessoas que dizem que não conseguem falar em público. Eu não sei o que me acontece, Robson, mas quando eu vou falar em público eu travo, eu não consigo me expressar. Por que isso acontece? Quantas pessoas têm certa antipatia por determinada outra pessoa, não tem afinidade e mal sabe que lá na infância você teve alguém que passou pela sua vida e que teve uma postura desagradável ou grosseira com você e aquilo marcou em sua mente, em seu inconsciente. Você nem lembra mais, mas toda vez que você encontra uma pessoa que tem aqueles traços, que tem um determinado tom de voz parecido com aquela experiência que você viveu no passado, pode trazer à tona todo um sentimento, uma emoção que muitas vezes não é tão positiva, impedindo você de se relacionar com outras pessoas. A nossa mente tem um poder extraordinário, tem uma imensidão muito grande de possibilidades e conexões neuronais no seu cérebro e também impressões emocionais. Essas impressões emocionais normalmente é o que ficam. Quando você uma mãe normalmente está grávida, ela já começa a passar toda aquela sensação para o seu filho. Seja uma emoção positiva ou negativa ou apenas uma preocupação. A criança já começa a receber um tipo de comunicação. Algumas crianças terão uma impressão negativa e essa impressão poderão às vezes repercutir na sua vida, como também impressões positivas, que terão repercussões positivas também na sua vida. O importante é que você entenda que desde o momento que nós nascemos, nós começamos a construir toda uma vida, todo um comportamento de como você será, se será seguro, se será comunicativo, se será uma pessoa com uma autoestima. Tudo isso está relacionado em todo o processo, desde o momento que você nasce até o momento do seu último suspiro. Isso acontece tanto na família e muitas vezes na família, também na escola onde você estuda, com a rede de relacionamento com coleguinhas, amigos, quando você é criança. Na adolescência também vem acontecer muitas situações que podem marcar tanto na família, na rede de relacionamento entre jovens, na escola, experiências que você vive. Só que muitas vezes essas experiências, ela não fica registrada com uma coisa negativa, com uma situação negativa que foi gravado em seu inconsciente. Porém, muitas vezes ela vem à tona. E quando ela vem à tona, principalmente no desenvolver da sua vida, principalmente profissional, às vezes dá uma travada, às vezes impede que você seja melhor. Quer ver um exemplo? Imagine que quando você era criança, quando você ia falar com as pessoas, a mãe ou o pai dizia: fica quieto, menino, pare de falar, vai já para o quarto, você não tem que dar opinião. 10 crianças podem passar por essa situação e 9 vai continuar a vida normalmente. Mas vai ter uma criança que vai guardar aquilo na sua mente. E um dia, quando ele estiver trabalhando, será aquela pessoa que vai para uma reunião, tem medo de se expressar, tem medo de dar sua opinião, se sente inseguro que suas ideias, seus pensamentos podem ser pertinentes ou possam ajudar algumas pessoas. E foi apenas um comentário, e a mãe e o pai estavam educando na melhor das boas intenções, mas aquela criança travou. Quantas vezes você esteve na escola e um coleguinha brincou ou
tirou um sarro de você, né? Fez uma piada com você. Algumas crianças vão enfrentar essa piada e não vai ter problema nenhum. Outras terão sérios problemas de relacionamento por toda a sua vida. Quer ver um exemplo? Uma criança que vai no quadro, né, resolver uma questão que o professor pediu para resolver, uma questão da matéria que está estudando. E na hora que ele vai no quadro, os amiguinhos começam a atacar bolinhas de papel nele, brincando com ele. Provavelmente, de cada 10, vai ter 1 ou 2 que nunca mais vai conseguir falar em público. Porque aquela sensação dos colegas brincando, dos colegas fazendo piada, da bolinha de papel, vai travar o resto da vida dele para que ele consiga falar em público. Ele terá que realmente fazer um treinamento, entrar num curso de oratória para conseguir se comunicar de forma adequada. Ele poderá superar isso? Claro que sim. O que nós estamos dizendo hoje aqui é que muitas vezes um processo de educação, às vezes até com boa intenção, ele acaba bloqueando você em algum momento. Agora imagine só quando uma criança, um adolescente, uma pessoa adulta vive situações negativas de discussão, de abuso, de assédio moral, como essa pessoa é construída na sociedade, como é que ela pensa, como é que ela vai desenvolver a vida dela, como será a autoestima dela, ela vai atingir seus objetivos? Provavelmente, boa parte das vezes, ela vai se sabotar, ela não vai ter coragem, ela vai ter baixa estima. Então, a todo momento que nós vivemos em sociedade, nós temos 2 coisas que acontecem. O que conscientemente nós temos certeza do que está acontecendo e o que sem que nós percebamos, né? Percebamos, entra em nosso inconsciente e às vezes, que trava a nossa vida. Muitas vezes ajuda também. Se você tiver consciência desse processo e alimentar a sua mente com pensamentos bons, cursos bons, bons livros, se alimentar de coisas boas, consequentemente, também a repercussão a médio e longo prazo será bastante positiva. Quando você nasce, quando você é criança, tudo que está à sua volta conta. O ambiente, o lugar que você mora, os amigos que você tem, a forma como os pais tratam o filho. Quer ver outro exemplo? Quantas vezes aconteceu de a mãe olhar para um filho e dizer assim: ai, meu amor, se você não fosse tão burrinho, você aprendia fácil, você deveria estudar mais, porque o teu priminho estuda muito mais que isso. Ou a filha do vizinho é mais estudiosa. Ou ainda outro exemplo, dizendo: desse jeito que você está estudando, você nunca vai conquistar nada na vida. O inconsciente entende muitas vezes isso com um poder muito grande, principalmente dependendo do poder de quem está falando. Uma mãe, um médico, um diagnóstico de um médico, né? Dizendo: você vai morrer. Se você realmente recebe um diagnóstico como esse, um diagnóstico mais frio, mais duro, o que acontece? Não significa que você pensando positivo vai se salvar, mas o teu estado emocional frente a um poder de uma pessoa com conhecimento que deu o seu veredito vai ser determinante muitas vezes na sua vida. Por isso que muitas vezes pessoas que buscam a fé, mesmo com um diagnóstico fatalista, ele acaba se curando, ele acaba se recuperando, porque ele não deixou que aquela informação contagiasse a mente dele. Ele mudou atitudes de comportamento alimentar, ele mudou atitudes de pensamento e acaba recebendo o que dentro do mundo religioso eles chamam a sua bênção, a sua graça, a sua cura. Então nossa mente muitas vezes tem isso, ela é programada de forma direta, né, consciente e outras vezes indiretamente. Quantas vezes você levantou e abriu a geladeira com vontade de comer alguma coisa ou beber algo e mal prestou atenção que há 10 minutos antes você tinha assistido um programa de uma pizza ou uma bebida qualquer que estava passando na propaganda? Nossa mente é assim. Sem que a gente perceba, nós somos influenciados todos os dias. Algumas vezes, né, observamos que alguns pais, na hora da educação, ela quer motivar, ela quer apontar um caminho certo, só que se utilizam de palavras que muitas vezes bloqueiam esse desenvolvimento. A nossa comunicação é 55% a não verbal,
38% é o nosso tom de voz, 7% são nossas palavras. Então, quando você educa um filho, quando você é adulto, é muito importante que você entenda qual é a frequência de voz, qual é o tom que as pessoas estão se dirigindo a você. Por um simples tom de voz alterado, você pode implantar na mente de uma pessoa uma informação, tanto positiva como negativa, porque é a voz que dá a emoção. Eu sempre dou um exemplo assim, assista o filme do tubarão, né? O cidadão agarrado lá no sinaleiro no meio do mar e o tubarão vindo. Tan, 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 tan. Você pode ter assistido 10 mil vezes esse filme, você sempre vai sentir um arrepio, uma sensação, né? Assustadora. Porém, se você assistir o mesmo filme sem o som, você até vê uma cena forte, mas não tem uma emoção, né? O som, o tom, o ritmo gera uma emoção. São assim muitas vezes os bloqueios e os traumas instalados. Não é a história às vezes que acontece conosco na nossa vida, mas o que nós sentimos naquele momento. E aquela sensação é gravada como se fosse num computador, num arquivo de sua mente. E isso muitas vezes repercute durante toda a vida de uma pessoa. Quer ver um exemplo? Alguns anos atrás eu atendi uma pessoa onde ela tinha pavor de qualquer tipo de pássaro. Qualquer pássaro que pousasse frente a ela, ela tremia, ela travava. Como ela diz, Robson, parece que eu estava tendo um ataque epilético. As pessoas vinham me ajudar correndo. Só que eu não sei de onde é esse medo. E agora eu assumi a posição na empresa, em um trabalho que eu tenho que fazer de campo, e eu tenho que cruzar a praça, e a praça é cheia de pombos, passarinhos, e eu já aconteceu 2 vezes de eu travar, ter que ser ajudada, porque realmente eu não consigo nem sair do meu lugar. Mas eu não sei o que me aconteceu, eu não sei o que houve comigo. Eu não me lembro de nada em relação a passarinhos. Aí fizemos para ela um trabalho que se chama Linha do Tempo, e fizemos toda uma avaliação na linha do tempo, onde ela se via ano a ano à medida que voltava no tempo. E quando ela chegou nos 2 aninhos de idade, ela descobriu que ela estava num parque passeando com os pais e um pássaro saiu de uma moita, de um mato e bateu as asas perto dela. Como qualquer criança, ela disse que ela chorou 2 ou 3 dias direto. Depois ela perguntando para a mãe dela, ela falou assim, realmente, Robson, eu não lembrava, eu não sabia disso. Meus pais confirmaram, com 2 aninhos de idade, eu levei um grande susto num parque com um passarinho que bateu as asas perto de meu rosto, perto da minha face. Fizemos um trabalho que durou aproximadamente 40 minutos com ela, de linha do tempo. Fizemos uma ressignificação e uma dessensibilização com relação a essa situação. E, resumindo, 2 dias depois ela me ligou. Muito obrigado, Robson, agora eu estou conseguindo tranquilamente para cruzar a praça. Eu me lembro perfeitamente que tinha um medo, mas eu não sinto mais desconforto nenhum. Simplesmente vejo os pássaros e não me atrapalha mais no meu trabalho. Então, muitas outras situações acontecem conosco no dia a dia. Nós adquirimos medos, baixa estima, sensação de não sermos amados ou achar que determinadas pessoas não gostam da gente. Por quê? Dificuldade de comunicação com algumas pessoas, alguns perfis de pessoa, e você não sabe, acha que simplesmente isso é porque você é assim. Não, muitas vezes isso está relacionado a um momento da sua história. Algumas vezes você lembra, outras vezes você não lembra. Outras pessoas dizem normalmente que quando enfrentaram um grande problema, ela diz assim, eu superei essa situação. Consegui superar. Porém, em algum momento da vida começa a acontecer algumas situações de desconforto, de insegurança, de medos desconhecidos. E a pessoa não consegue identificar do quê. Depois, fazendo um trabalho como esse, ela descobre que é aquela situação que ela tinha superado que ainda tem alguma coisa incomodando. Eu sempre faço a analogia com um computador. Você já apagou um software do computador, um programa do computador, e uma semana depois vem aquela mensagem, tem linha tal faltando do programa. Aí você pensa, mas eu já deletei esse programa, por que essa linha está vindo? São os lixos da máquina que acabou ficando depois que você apagou aquele programa. Com nossa mente, com o nosso comportamento, é mais ou menos isso que acontece.
Às vezes nós conseguimos, através do esforço, superar um limite, resolver uma situação que nos dava medo, ou dava ansiedade, ou qualquer desconforto. Porém, os lixos ficaram lá guardados no inconsciente. E em algum momento da vida, dependendo do momento que você está passando, aquilo acaba vindo à tona outra vez e se fortalecendo e criando problemas, dificuldades para que a pessoa consiga desempenhar melhor um trabalho, um relacionamento pessoal, desenvolver um projeto, tem algumas dificuldades. Então, do momento que nós nascemos, da forma que somos criados, e muitas vezes na melhor das intenções nós somos criados, pessoas que nos amam realmente, mas a forma de comunicação começa a ter dificuldade. E essa forma de comunicação, a forma que você é tratado, a forma que você recebe mais preferência do que um outro irmão, ou um irmão recebe mais preferência do que você, tudo isso vai minando em sua mente, vai sutilmente entrando e às vezes em algum problema, no futuro, alguma situação do futuro, você vai encontrar esse problema, essa limitação. Então o trabalho, muitas vezes, de linha do tempo, dessa avaliação, da análise da sua vida atual é super importante. Porque quando você tem uma dificuldade que não consegue vencer, que é algo dentro de você que pressiona, que dá nó, que trava, que faz você se sentir desconfortavelmente fisicamente, emocionalmente, pare e pense e se pergunte, por que estou me sentindo assim? O que essa pessoa ou o que essa situação faz com que me sinta desconfortável? Quando você faz essa avaliação, quando você faz essa linha do tempo, faz uma boa ressignificação e uma boa desensibilização de uma situação se for negativa, você observa, é como se você desbloqueasse o seu Wi-Fi do seu computador. As coisas começam a fluir muito mais fáceis na sua vida. Você observa que as pessoas te observam muito mais. As coisas fluem melhor. Você consegue ter ideias, ser mais criativo, ter foco. Você consegue saber mais sobre a sua própria vida, sobre o teu próprio sentimento, sobre a tua própria emoção. Então, assim, busque sempre fazer uma avaliação. Como eu sempre digo, se você entender o seu presente, você tem toda a condição de programar o seu futuro. Muitos sintomas, muitos comportamentos é natural do ser humano, mas nós devemos buscar o quê? O equilíbrio. Tudo que é extremo não é bom. Alguém altamente, extremamente elétrico, no 220 ligado, não é bom. Alguém que é muito passivo, muito sossegado, tem medo de dar o próximo passo, não é bom. Qual é o melhor perfil? É quando você encontra o equilíbrio, o ponto do meio. E aí tudo na vida é a busca desse equilíbrio, do que nós estudamos, do que fazemos, do que pensamos, do que nos alimentamos. Como é que você alimenta seu corpo? Como é que você alimenta a sua mente? Como é que você alimenta o teu espírito? Isso é muito importante. Busque sempre esse entendimento, busque sempre trabalhar essa linha do tempo e você vai observar que à medida que você dissolve todos aqueles medos, aquelas ansiedades, situações que você lembra às vezes que aconteceu ou não lembra, você observa que começa tudo a fluir melhor na sua vida. Se é um empresário, começa a ter ideias mais significativas, ideias mais criativas, percepção mais ampliada, fazendo-se entender muito mais como as coisas acontecem, enxergando onde as outras pessoas não enxergam as oportunidades. Quando você trabalha essa linha do tempo, você descobre que você se torna ainda mais poderoso. É como se você sintonizasse a frequência do seu rádio na estação perfeita. A conexão tanto física, mental, intelectual como espiritual. Jung falava muito sobre um assunto que chamava sincronicidade. Era aquelas coincidências que nós prestamos atenção que, nossa, pensei em alguém e acabou de me ligar. Eu pensei hoje num número e vi esse número várias vezes ao dia. Hoje eu estava observando, falando sobre uma flor e eu vi essa flor 10 vezes no dia. Quando a gente começa a perceber coincidências que dentro de um contexto geral não deveriam acontecer tão seguidamente ou tão logicamente uma atrás da outra no mesmo dia, você observa que você está num processo de sincronização. Quando nós percebemos que estamos num processo de sincronização, observe, na maior parte das vezes, você está em equilíbrio com o seu corpo, com sua mente, com o seu espírito.
Se você me perguntasse como é que a gente sabe que está em equilíbrio, exatamente quando a gente está assim. Quando a tua percepção está ampliada, você vê muito mais além do óbvio, você consegue sintonizar toda a comunicação, você consegue perceber os sinais da vida. Diz um autor, um escritor, Deepak Chopra, que ele fala assim que quanto mais nós percebemos os pequenos detalhes, as pequenas coincidências, mais milagres acontecem em nossas vidas. Então, seja você uma criança, seja você um adolescente, seja você um adulto, nós temos que eliminar, dissolver todos aqueles traumas, bloqueios, medos, ansiedades, ou buscar explorar o que bloqueou, o que impediu o seu desenvolvimento e tentar fazer essa avaliação. Após um trabalho como esse, você se sente muito mais disposto, sua percepção, sua criatividade aumenta, você consegue escolher o melhor caminho e tomar melhores decisões. Aqui em nossa mente, é o aparelho, esse aparelho maravilhoso que Deus colocou em cima do nosso pescoço, que faz com que você se conecte com uma força, um poder muito maior. Onde amplia as conexões de sua mente, as conexões cerebrais, aonde você pode aprender com mais facilidade e entender com mais facilidade todos os mecanismos da sua própria vida e de tudo à sua volta. Quando trabalhamos essa linha do tempo, descobrimos que muitas situações, muito simples às vezes, e às vezes até boba, bloquearam nossa mente. Então, isso você deve buscar sempre fazer. Esse desenvolvimento, essa análise dessa situação que você vive. Qual é o desconforto que você sente? Por que você sente esse desconforto? O que dispara, ou melhor, qual é o gatilho que dispara um sentimento às vezes de desconforto, ou de insegurança, ou de medo? É a voz de uma pessoa? É a aparência de uma pessoa? É um lugar específico? É uma leitura sobre um assunto? O que faz vir à tona uma sensação de alguém falando mais alto com você? Alguém não acreditando em você? Ou alguém que tem uma aparência que você não concorda com aquela aparência ou você se sente desconfortável com aquela aparência? Nosso cérebro, nossa mente, muitas vezes ela é conduzida por esses disparos. São situações que disparam uma sensação. Um exemplo claro é quando você sente de repente o odor, o perfume de um bolo muito gostoso e te arremete lá para quando você era criança, né? A avó que fazia um bolo gostoso, a mãe fazia um bolo gostoso e aí ativa todas aquelas lembranças da infância. Normalmente esse é um gatilho positivo, mas outros gatilhos podem ser acionados sem que você queira. O importante sempre, eu programo sempre dentro de um trabalho que eu faço, é uma programação automática e eu sempre digo para as pessoas, pense assim, a cada dia que você abrir os olhos pela manhã, você vai se sentir ainda mais seguro, confortável, em paz, em perfeito equilíbrio. A cada dia que você abrir os olhos pela manhã, você vai sentir uma grande paz, uma paz profunda, fazendo com que você enxergue coisas além do que as outras pessoas enxergam. As oportunidades, as coisas boas da vida, a capacidade de aprender e entender com mais facilidade. Quando você for fazer um teste, um vestibular, uma prova, para que as respostas venham à sua mente de tudo que você viu, de tudo que você escutou. A cada dia que você abrir os olhos pela manhã, será como uma chave poderosa. Você nem vai lembrar disso quando programar. Porém, teu inconsciente, quando acordar pela manhã, vai pensar, opa, eu tenho que liberar toda a neurofisiologia, as endorfinas, as beta-endorfinas, as serotoninas, para que essa pessoa tenha um dia cheio de energia, disposição, criatividade, percepção ampliada, sabe escolher o melhor caminho, tomar as melhores decisões. Esse é um trabalho fantástico, né? Acompanhado muitas vezes de um trabalho de coaching, associado a todo um trabalho de ressignificação e de dessensibilização, você pode literalmente transformar a sua vida de água para vinho ou de vinho para água. Isso é muito possível. Basta que você aprenda a apertar os botãozinhos de sua mente. Basta que você avalie aonde é que você quer melhorar. Qual é a sensação que você sente que impede muitas vezes você em determinada situação? Quando você faz essa avaliação, quando você busca entender esse processo, você descobre saídas, você descobre muitas vezes uma ressignificação que torna você uma pessoa ainda melhor. Então, linha do tempo
nada mais é de que uma viagem, lembrando todos os momentos de sua vida ano a ano, desde o momento que você nasceu. Eu lembro uma situação que um senhor me procurou uma vez e falou assim, eu ficaria muito feliz se eu não tivesse medo de água. Eu morro de medo de água. Mas nunca me aconteceu nada, Robson. O que acontece comigo que eu tenho medo de água? Eu gostaria de ir para uma piscina, de ir para o mar, mas eu não consigo. Aí fizemos uma linha do tempo para ele e descobrimos também, quando ele era bebê, né? Nem um aninho ele tinha, diz que uma ou duas vezes, ele escorregou dos braços da mãe na banheirinha e caiu na banheirinha. E na hora que ele quase afogou, a mãe dele catava da banheirinha, porque ele era muito agitado quando era bebê. Provavelmente foi nesse momento que o inconsciente dele gravou um desconforto com a água, com a sensação de medo de se afogar. Fizemos a ressignificação, fizemos ele entender, sensibilizando ele naquele momento, que a água é vida, que a água é muito boa, que a água realmente é muito gostoso, tomar um bom banho, mergulhar, nadar, fazer natação. Resumindo, de um dia para o outro, essa pessoa não tinha mais medo de água. Então, quando nós aprendemos a entender o que pode ter acontecido, ou mesmo quando não lembramos o que aconteceu, e fazemos uma avaliação de nossa linha do tempo, e buscamos uma explicação, e fazemos uma ressignificação, você encontra a saída. Você acaba se curando, melhorando de um comportamento ou de um sentimento de desconforto que muitas vezes travava você ou na vida pessoal e muitas vezes na vida profissional. Muitas das limitações, às vezes, profissional nas empresas não são referentes a desempenho do trabalho, mas está ligado a uma limitação, a um bloqueio, a um acontecimento de algum momento da vida no passado. Poderá ser até uma outra empresa, uma outra experiência não foi tão positiva, não importa o quanto foi negativa, às vezes é coisa muito simples, não tem que ser de grande impacto, mas às vezes naquele momento sua mente, seu inconsciente está receptivo e acaba bloqueando, travando. Quando você faz essa avaliação, quando você faz essa volta, você se torna uma pessoa mais leve, melhor, muito melhor. Jung dizia uma frase muito boa, né? Você deve se conheça, domine todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento sobre você, conheça todas as técnicas de como ser uma pessoa melhor, mas na hora de desenvolver a sua alma, na hora de cuidar da sua alma, seja apenas uma alma em desenvolvimento, alguém se desenvolvendo, sendo cada dia melhor. Nós temos todos os recursos para ser ainda melhor todos os dias, depende de você. Então, busque seu autodesenvolvimento, faça uma avaliação. O que você está sentindo hoje? O que trava você, bloqueia você ou gera um desconforto? Quando você entender isso, ou mesmo que não entender, fizer uma avaliação de linha do tempo, você vai descobrir que a sua vida fica muito mais leve e as coisas simplesmente fluem melhor para você. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro. Foi um grande prazer. Um abraço.